Dispensas das formalidades, por já ter feito uso dessa tribuna. Cumprimentando mais uma vez a todas e todos. Quero iniciar com uma avaliação e uma expectativa uma avaliação do primeiro semestre nosso e uma expectativa do segundo semestre. A nossa gestão pública municipal vem me preocupando. Nós tivemos um primeiro semestre já um tanto quanto alarmante, porque sabemos todos aqui da crise que o nosso país está enfrentando e do quanto isso impõe ao gestor público a obrigatoriedade de se planejar diante de um momento de dificuldades. Já tivemos alguns casos de prestadores de serviços essenciais da saúde, por exemplo, que já ficaram 90 dias sem recebimento, que implicou em dificuldade no transporte de exames médicos, laboratoriais, na entrega de oxigênio às pessoas que dependem desse suprimento. E o segundo semestre me causa ainda muito mais apreensão, porque no momento em que nos deparamos com a saúde, os médicos 60 dias sem receber, e aí numa atitude que não é correta, duvidosa, os médicos resolvem fazer então o que eles chamam de operação tartaruga. O que significa isso? Deixar a população 4 horas lá esperando para gerar o desconforto e pressionar, então, o gestor municipal. Só que eles se esqueceram de um ponto extremamente importante, que eles estão lidando com vidas, estão lidando com pessoas. E o momento em que uma munícipe, com uma criança de 6 meses, ficou sabendo que ela teria que esperar 4 horas para sua filha ser atendida, gerou polícia e me acionaram. Eu estive lá e o Dr. Mário, médico recém-formado, e que a gente percebe que ele traz, ainda como os poucos médicos trazem, o brilho nos olhos de atender o serviço público. E ele já, nas suas condições de trabalho precária, resolveu falar o que estava acontecendo, a verdade. Questões gravíssimas. Nós temos no município, e que já estão no Ministério Público, aliás, desde 2014. Porque nós temos um princípio que ele é estrutural de qualquer gestor público, que é o princípio da legalidade. Então já começa por aí. Nós temos uma organização social de interesse público, uma OCIP, que faz a gestão do hospital, que está há mais de 3 anos ilegal, sem licitação. Licitação é um conceito que serve para que qualquer contratação pública ela aconteça de maneira melhor possível dos recursos públicos. Ou seja, nós temos uma OCIP que não participou de licitação, ou seja, cobra o preço que quer, presta o serviço que quer no município, fora da lei. Já foi objeto de CPI, já foi matéria de rede nacional às vésperas do aniversário da nossa cidade, envergonhando o nosso município, e continua agindo da mesma maneira. E como não poderia ser diferente, arbitrariamente demitiu o médico. É mais fácil demitir o médico do que corrigir os erros que existem lá. E se existem erros dessa OCIP, imagina do poder público, do secretário de saúde, da equipe do seu prefeito, que deveria estar fiscalizando, e não existe uma pessoa responsável para cobrar o trabalho dessa empresa. Eles estão... Olha a gravidade do caso. É um contrato milionário, sem licitação, sem prestação de contas e sem fiscalização do que acontece ali. Então, quando era para ter 3 médicos, tem 2. Nós pagamos 3. À noite tem 2, um fica dormindo. Se nós chegarmos lá agora, tem um médico dormindo
sendo pago por nós. E aí, em qualquer situação que ocorra um aumento dos pacientes, fica lá, a Deus dará. Então, e o médico revelou coisas gravíssimas. Não existe higiene no nosso hospital. Não existe higiene, palavras do Dr. Mário. Nós temos uma área de leitos que é ilegal. Aonde deveria ser observação, transformou-se numa internação ilegal. Nós temos na nossa cidade erros de procedimentos médicos na regulação de vagas, o que causa que todas as vagas pedidas por Juquitiba para o hospital de referência são negadas, porque os procedimentos são feitos errados. Então, qualquer de nós que tivermos uma emergência, e pode ter o melhor plano de saúde do país, vai aqui no PS e não vai ter vaga no HGIS, porque não existe uma gestão da regulação de vagas com o hospital de referência. São questões gravíssimas e que, quando nós vemos esse descontrole nos gastos públicos, empresas sem licitação, superfaturamento na merenda de R$200 mil em uma compra da alimentação das crianças, provado em CPI e inquérito no Ministério Público. Isso gera, obviamente, de onde sai esse recurso? Sai do pagamento dos médicos. Então, não se pagam os médicos, a população sofre. E isso não deveria estar acontecendo em tempo nenhum, mas o mais comum seria chegar ao final do exercício orçamentário e essas questões se agravarem. Mas já começou em abril. Imaginem nos próximos meses, se não houver o mínimo de responsabilidade desses gestores públicos. Transporte escolar, nós estamos sem licitação. Venceu, e aí eles têm uma tática muito manjada já nesses 3 anos, que é de abre a licitação e impugna. E aí fica lá nos emergenciais da vida, né, e nós pagando caro por serviços que não são prestados. Coleta de lixo, um contrato milionário. Nós gastávamos R$580 mil por mês para fazer a coleta. Foi contratada uma empresa por 580 mil por ano. Foi contratada uma empresa por 1.400.000 por ano. E sabe qual foi a justificativa de terceirizar? Que não tinha dinheiro para a manutenção dos caminhões. E aí triplica o valor do contrato. Isso tudo está refletindo no orçamento do município. E a minha preocupação desse segundo semestre. E o nosso papel aqui, colegas vereadores, o nosso papel aqui é de intensificar essa fiscalização. Porque se nós não apertarmos, se nós não criarmos elementos para controlar essa gastança, essa farra com o dinheiro público, nós vamos chegar num final de ano que sabe-se lá Deus o que pode acontecer com a nossa cidade. Porque hoje a situação é crítica. Talvez por Deus não estamos vivendo um colapso na saúde. Porque a qualquer dia que os senhores forem naquele hospital, terá problema de atendimento, terá falta de medicamento. Nós não temos um eletrocardiograma que dá segurança para o diagnóstico do médico. Nós não temos um aparelho de raio-x que dê o mínimo de segurança para detectar doenças pulmonares, fraturas. Então, é muito grave. E aí podíamos falar, é falta de recursos. Não é falta de recurso. Só no último mês, eu recebi do deputado federal José Mentor mais uma emenda que já se somam quase R$1 milhão para a saúde, para equipamentos na saúde. E no último mês foi de 100 mil. Vocês não imaginam a briga que foi minha com a prefeitura para que eles cadastrassem a proposta para poder receber esse recurso.
Então você liga, vai falar com o chefe de gabinete, com o chefe que abre maçaneta, com o que fecha a porta, com o que puxa a cadeira, até chegar em alguém que tenha o mínimo de sensibilidade para cadastrar uma proposta. Isso foi uma luta. Depois da luta é que a proposta foi cadastrada errada. Aí você tem que ficar ligando e sabe como passar para o outro. Não, vamos fazer. E aí a assessoria do deputado me diz, olha, a proposta lá pode perder o recurso. Então é uma luta. Não é falta de recurso. É falta de seriedade, respeito, competência. E nós precisamos saber disso. Porque no momento em que ocorrer uma tragédia, não adianta depois que acontecer. Nós temos que prevenir. Esse é o nosso papel. Eu tenho a impressão que nós precisamos apurar mais de perto a saúde do nosso município. Eu acredito que, como nós fizemos com o caso da UBS, como nós fizemos com o caso da merenda e apuramos os desvios na merenda escolar, nós precisamos fazer na saúde. Nós precisamos chamar aquela empresa aqui novamente para prestar contas. Nós precisamos saber o que é que está acontecendo com o recurso da saúde. Por que é que ficam 2 meses sem pagar? E é um empenho global, ou seja, estava no orçamento que nós aprovamos aqui para o ano todo. Não é um gasto que surgiu esporadicamente, não, ele tem que ser previsto e nós aprovamos. Então, se isso está acontecendo dessa maneira no primeiro semestre, a minha sugestão é que nós façamos uma comissão parlamentar de inquérito para apurar isso. Agora, não deixemos isso degringolar, porque a gente não sabe o risco que pode ser para a população da nossa cidade. E não é CPI para criar fatos políticos, é para proteger a população, é para proteger a saúde pública da nossa cidade. Então, eu já estou dizendo que vou elaborar esse requerimento de abertura de CPI e gostaria que os colegas vereadores pensassem nesse caso, né? Vamos trabalhar com a mesma responsabilidade que fizemos nas 2 outras CPIs. Não estamos querendo caçar ninguém, nem culpados, nem criar factóides, não. Nós queremos proteger a saúde pública da nossa cidade enquanto é tempo. Então, essa é uma grande preocupação que eu tenho, a maior de todas, não a única. E dizer que, diante desse cenário, eu continuo acreditando em Juquitiba, porque eu acredito que Juquitiba é maior do que tudo isso que está acontecendo e desse desgoverno que nós estamos vivendo hoje de maneira muito crítica. Eu acredito que nós, como exemplo de vocês produtores, que estão aqui com um projeto extremamente importante para a nossa cidade, que deveria ser de exemplo para várias outras áreas. Porque o desenvolvimento da nossa cidade, apesar de hoje nós não termos um plano municipal de desenvolvimento integrado, que leva em consideração toda a importância de pequenas ações, que não adianta esperar que o município vai se tornar um polo industrial, porque não é a nossa vocação. Mas nós temos pequenas iniciativas que se tornam gigantes diante do que elas representam para a nossa cidade, como é o caso de vocês. Então eu aposto muito e fico com boas expectativas sobre essa iniciativa da cooperativa, que não começou hoje, é uma luta que já vem e vocês vêm crescendo e avançando. E nesse sentido, nós temos, por exemplo, no município, uma lei que fala da aquicultura familiar. Quantos e quantos sítios e chácaras nós temos que tem lagos e que o caseiro poderia ter uma renda extra e o próprio sitiante poderia estar fazendo o seu sítio sustentável e ficar lá só ornamental. Então são várias, nós temos uma retroescavadeira hidráulica, uma escavadeira hidráulica que veio do Ministério da Pesca, que deveria estar a serviço dos produtores e não está, né? Enfim, existem muitas iniciativas possíveis para a nossa cidade se desenvolver, crescer, e para nós podermos dar qualidade de vida. Para finalizar, presidente, vou ceder um pouquinho o meu tempo, mas é pouco, dizer da importância, mais uma vez, de participarmos no dia 12, quarta-feira próxima, da reunião da lei específica do nosso município, para nós discutirmos a questão da compensação por essa obra. Tá? Dizer que
essa água, as únicas pessoas que têm condições de dizer o valor que essa água tem, somos nós, moradores de Curitiba. Nem o Grupo Votorantim, que explora essa água há décadas, ele não tem noção disso. O governo do Estado de São Paulo não tem noção disso. Quem está executando, o consórcio construtor, não tem noção. Então nós temos que falar para eles o quanto é importante para nós essa obra. E o quanto a compensação social que nós temos que ter a respeito dessa obra. É importante essa parceria com os produtores, é extremamente importante. É importante o projeto com os jovens, é importante. Mas ainda, diante do significado que essa obra tem para nós, ainda é muito pouco. E nós temos que nos conscientizar disso. Nós temos que espalhar essa consciência na nossa cidade, levantarmos a nossa cabeça e lutarmos para colocarmos Juquitiba aonde é de direito, o lugar de qualidade de vida para toda a nossa população. Obrigado.